Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez discutindo perspectivas e hoje a gente vai bater esse papo com um assunto quente, né? Sobre, em termos gerais, liberdade de expressão. A gente teve recentemente uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que suspendeu o X, o X ou o Twitter, né, como queiram chamar. E essa decisão ela está acalentando alguns debates a respeito da sua legalidade. E aproveitando essa oportunidade, né, para não passar por nós esse assunto sem ter uma pimentinha ali colocada, a gente hoje fez questão de organizar aqui um papo, né, com o Vilmário, né, para bater um papo sobre esse assunto. E eu quero que tu se apresente, fale para a turma aí quem é você e a gente iniciar aqui esse papo massa sobre esse assunto. Pronto, Islane, um prazer estar aqui. Conheço esse caro amigo de longas jornadas, né? É sempre uma honra estar com você e discutir temas tão relevantes para a nossa sociedade, sobretudo esse ponto da suspensão do X, que envolve perspectivas de direito constitucional, limitações da liberdade de expressão ou não, nulidades jurídicas, enfim, né? Então, venho aqui hoje a seu convite, né? Meu nome é Vilmário Vanderlei, sou advogado, sou oriundo da Universidade Federal de Alagoas, participo hoje das comissões de estudos criminais da OAB Alagoas, como também do Tribunal do Júri, né? Mas também milito na área, né, do direito eleitoral com essa perspectiva constitucional, já fui monitor na parte da academia nessa disciplina, né? Então a gente tem um pouco de contato e como cidadão, como todos nós, e o direito constitucional serve a todos, né? A gente tem essa missão de debater assuntos que nos diz respeito, sobretudo, né, sobre direitos fundamentais. Então, será uma honra ter essa conversa, né, que será brilhantemente conduzida por você, viu, amigo? Perfeito. Já adianto de antemão que eu não tenho a pretensão de ter as minhas contas bloqueadas, então vamos vamos pegar leve aqui nas possíveis críticas e se acontecerem, não sou eu quem a estou fazendo, tá? Só para deixar... Exatamente. E outra, até para esse ponto do Islane, eu até fiz um vídeo na minha rede social e disse, eu nunca tive Twitter, que é o X. Sim. Né? Sempre considerei uma rede social muito belicosa. Então, assim, foi uma escolha pessoal minha de não me envolver naquela rede social. Como todo ser humano tem o direito de escolher se quer ou não entrar numa rede privada, né? Eu não adentrei, nunca utilizei, mas estou aqui hoje um pouco para defender essa liberdade de expressão no sentido de que impactos jurídicos outros não podem tolher, às vezes, direitos fundamentais. Então, também não tenho esse receio de ter multa ou alguma penalidade, porque não tenho a rede social e agora nem posso ter mais, né? Pois antes de a gente entrar efetivamente na discussão da suspensão, é importante que a gente volte no tempo, né, ali para aquele 14 de março de 2019, né, quando tudo começa. É quando o STF, sem a provocação da MP, ele instaura um inquérito. E aí, para que a gente discuta a legalidade dessa ordem atual, é preciso discutir a legalidade, né, de todo o ato anterior que culmina nessa questão que é a suspensão. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito, né, de como é que você enxerga o STF instaurando o inquérito, né, fazendo aí Explica pra gente, em termos gerais, essa questão do processo acusatório, como é que ele funciona e se há um fundamento legal para o STF, ali foi com o Toffoli, né, Isso, presidente. Que abriu, etc., né, como é que você enxerga isso, se o STF tem esse respaldo para, de fato, abrir sem ter sido provocado pelo MP? Pronto, tem 2 pontos aqui que a gente precisa destacar nessa questão do nascedouro dos inquéritos, né, que foi dessas fake news, tudo mais,
que, em primeiro lugar, foi em decorrência de uma reportagem da revista Cruzoé, se não me engano, né, que dizia que o ministro Toffoli estava envolvido em esquemas de corrupção, né? Isso. E, através disso, gerou, né, esse debate e o presidente Dias Toffoli, de ofício, designou o ministro Alexandre de Moraes, né, quebrando a regra do juiz natural, porque, vamos lá, no direito, né, principalmente no direito processual penal, você tem vários princípios. Você colocou o princípio acusatório, né? Em primeiro lugar, eu vou falar do juiz natural. O juiz natural, o que é isso? O juiz que, nesses procedimentos, há uma distribuição do feito, né, que, por sorteio, cai para ele. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes foi escolhido a dedo pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí tem duas perspectivas, e aí entra também o princípio acusatório. O princípio acusatório, né, nesse tipo de abertura, ele é fragilizado, porque a justiça, ela é inerte, ela precisa ser provocada, né? Então, quem é o órgão responsável pela persecução penal, pela perseguição criminal, né? Vamos dizer em outros termos, é o Ministério Público, né? O Ministério Público, nesse caso, seria o federal, né? Para iniciar uma persecução, provocar, né, a autoridade judiciária para que uma investigação criminal iniciasse. O Supremo, se valendo de um regimento interno, ou seja, né, você vê a hierarquia constitucional, né, o regimento interno deve estar ali na base, né, e se utilizar do regimento interno, dizendo que o regimento interno tem força de lei, e o regimento interno diz que os crimes praticados vamos dizer, nas dependências do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo tinha a competência de iniciar o procedimento, né, investigatório. E eles fizeram uma interpretação alargada desse regimento, dizendo que o ambiente virtual ou o ambiente jornalístico, a honra dos ministros no debate público, faz parte dessa intelecção do regimento. Alargaram dessa maneira o regimento para que esse inquérito pudesse ter algum tipo de legalidade. Mas essa legalidade, que é frágil, que eu disse que decorrente do regimento interno do acordo, não foi deliberação do Congresso Nacional, mas não somente da criação do próprio tribunal, né, gerou muitos debates na comunidade jurídica de que o inquérito tinha vícios de constitucionalidade, vícios de ilegalidade nascedouro, tanto pela violação do princípio do princípio acusatório, né, como também do princípio da legalidade e do juiz natural. Então, esses pontos, né, servem para a gente ter como parâmetros, para a gente, como você disse, voltar no tempo, ver de onde tudo isso começou e onde tudo isso está desaguando hoje, né? Porque vieram inquérito das fake news, depois inquérito das milícias digitais, inquérito dos atos democráticos, enfim, uma infinidade de inquéritos decorrentes de investigações que foram abertas, né, nesse atropelo processual de garantias processuais. E tudo que começa errado tem, por obra do destino, terminar errado. Então, assim, por isso que a Constituição garante garantias, vamos ser redundante, garantias ao indivíduo, ao acusado, que o processo ele deve ser seguido, porque há um inciso do artigo 5º que diz que ninguém será privado de sua liberdade ou bens sem o devido processo legal. Então, se você desvirtuar todos esses preceitos, sim, há um vício de constitucionalidade, há um erro de nascedouro, que isso pode gerar uma nulidade. Mas como isso tramita tudo e o Supremo Tribunal Federal está alargando esse poder e tudo está se concentrando nele, né? Pessoas que não eram para ser investigadas, o Supremo Tribunal está fazendo continência técnica, probatória, para ir para o Supremo. Então, assim, ele mesmo decide o que é certo, o que é errado, porque ele é o guardião da Constituição. E como não tem mais ninguém a quem recorrer, algumas decisões que são inválidas, né? Porque no direito há só o conceito de válido e inválido, não existe correto ou errado, né? Por isso há os fundamentos jurídicos. E está se perpetuando situações inválidas juridicamente. Perfeito. Agora, nesse contexto, existe um contexto anterior ainda, que é efetivamente a tal das fake news. Disse que vivíamos até pouco tempo atrás, né,
uma impunidade nas redes ao ponto de que o cidadão ele podia fazer o que quisesse, tumultuar a democracia, atentar contra ela e sairia impune porque tinha-se lá a tal da liberdade de expressão. E era uma liberdade de expressão, né, vista de uma forma irrestrita, né? E toda liberdade irrestrita, né, há quem pense que ela tem a função de, no limite, se opor contra essa própria liberdade. Exato. Né? E uma das questões é que a democracia ela é um ambiente que garante a liberdade. Mas se eu uso a liberdade para atacar a democracia, eu estou, ao mesmo tempo, atacando a democracia e também a liberdade. E, nesse aspecto, faz necessário alguma medida para, de certa forma, frear isso. E aí é quando o Supremo, pelo fato da ausência, né, de outras autoridades competentes fazer, né, se sentir na obrigação de assim fazer. Como é que você enxerga essa questão, né, dessa necessidade de fato de existir essa iniciativa do Supremo em nome, né, de uma ausência de outras forças que deveriam estar policiando esse uso da liberdade restrita, em certo aspecto criminosa, né? Como é que você pensa essa questão, por favor? Seguinte, você tocou muito bem nos assuntos. Islânio, nenhum direito fundamental é absoluto. Ele tem as suas limitações. Então, assim, a liberdade de expressão não é uma liberdade de ofender ou cometer crimes. A própria Constituição garante aos indivíduos, quem se sentir ferido moralmente, violado na sua privacidade, na sua intimidade, né, o direito a ingressar judicialmente para fazer o controle desses fatos. Eu quero deixar muito bem claro aqui, que o seguinte, a Constituição, ela veda a censura prévia. O que é isso? Você só pode se debruçar juridicamente sobre alguma expressão, alguma coisa, pós o fato. Então, o controle judicial é sempre pós-fato. Não tem como fazer controle judicial sem existir um fato. Então, se eu boto lá uma frase, naquela minha frase tem uma ofensa. O Marco Civil da Internet, né, que regulamenta todo esse mundo digital, prevê remoção de conteúdo. A Constituição diz que é garantido o direito de resposta. E, na legislação ordinária, existem os crimes contra a honra. Calúnia, difamação, injúria. Né? Na parte civil, você tem ação de dano moral. Então, há um arcabouço, juridicamente, para você sancionar quem viola, né, a liberdade alheia. Né? Aquele velho brocado. Né? O seu direito termina onde começa o outro. A minha liberdade de expressão não é uma garantia para eu ferir a liberdade de outra pessoa em ter a sua honra, né, imaculada. Sim. Então, a partir do momento que eu faço xingamentos ou faço qualquer tipo de conduta criminosa nos termos da lei, da legislação, é passível de controle judicial, forma de remoção de conteúdo, direito de resposta, indenização. Então, todo esse arcabouço existe. O que se quer dizer sobre fake news é o seguinte: não há lei que defina o que seja fake news. Está no debate social, mas no debate legal não existe o que é fake news. O que é crime de fake news? Não existe. Por quê? Primeiro, tem um princípio da legalidade. O que é isso? Precisa haver uma lei tipificando o que é o crime de fake news. Tem que ter um tipo penal e um preceito secundário que vai dizer qual é a pena. Então, isso só pode vir, através da nossa Constituição, do Poder Legislativo. O Supremo Tribunal não pode se aforar numa prerrogativa de outro poder para criminalizar uma conduta. Isso é vedado pela Constituição e atentar dessa maneira, ir por esse caminho, é ferir a separação de poderes e a harmonia. E
Por consequência, o princípio da legalidade. Então, voltando um pouco mais sobre fake news, né, a sociologia trata um pouco melhor disso, né, a filosofia e tudo mais. É muito difícil você definir o que é verdade e mentira. Ainda mais hoje em dia, né, que tudo é relativizado. Então, nenhum ser humano, né, é infalível. O que pode ser verdade para você pode ser mentira para mim. A própria ciência caminha nesse sentido. Para ter avanços científicos, eu tenho que provar que determinado conhecimento está hoje superado. Sim. O ministro Barroso, né, disse que atentar contra a ciência é uma atitude que não merece respeito, né? Enfim, merece sancionamento. Então, peraí. Toda produção científica você tem uma hipótese, você vai colocar ela em xeque, a antítese, para você ter a síntese, ter a tese, enfim. Então, tem que haver esse choque. E o que se quer, através vamos dizer, dessa determinação do que seja fake news, ao meu sentir, excluir opiniões que não agradem a determinado grupo que está no poder. E isso é muito perigoso, não só à sociedade como um todo, mas também de quem pensa dessa maneira, quem está no poder. Porque amanhã pode estar outro grupo no poder que se utiliza da mesma narrativa e que vai inverter os polos. O que você diz em contra-argumento a mim é uma mentira. E por ser mentira, é fake news. Se é fake news, é crime, então você pode ser punido, você pode ser preso. Então veja como é perigoso você avançar em questões que a legalidade não tratou. E você vir pela via do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal, sem o devido debate público, ou seja, no Congresso Nacional, com audiências públicas, com ambos os lados defendendo seus interesses, suas ideias, né? Passando de comissão em comissão, os representantes do povo votando, é uma outra situação. E o Congresso hoje não vota porque tudo isso vem de muito tempo. A literatura é farta. Desde George Orwell, tem vários exemplos aqui que pode citar. O que é verdade e o que é mentira. Então, como é que o legislador vai ter, vamos dizer assim, a segurança necessária para definir o que é crime e o que não é? Então, eu vejo essa atitude do Supremo de avançar nessa situação, atitude temerária à sociedade. E o Supremo, vendo que o Legislativo não vai andar, fica sempre naquele tom. Nós vamos debater, nós vamos agir, vai ter uma determinação do STF, vai ter que ser cumprida. Fica naquela coação política que o Congresso, às vezes, fica impelido a legislar a contragosto. A opção de não legislar é uma opção política. Aí, como o STF ainda não teve essa legitimidade toda para definir o que é fake news ou não, como já fiz em outra oportunidade, por exemplo, a criminalização da homofobia veio através do STF. Eu tenho um artigo, né, que produzi na academia que tratei justamente disso, a violação ao princípio da legalidade. Hoje, a homofobia é tratada como um crime, né, porque o legislativo não legislou sobre o fato, é um fato social que existe e o STF fez esse caminho. Mas perceba que há uma legitimidade social para haver essa garantia. Fake news, não. A sociedade está polarizada. Então, mas aí a gente pega um ponto sensível. Veja, a gente tinha a questão da homofobia, né? Era um fato social, ok, mas também tinha lá o seu debate sobre, né? A gente tinha algumas instituições religiosas, né, se opondo de forma veemente contra a questão da legalização, né, do crime contra a homofobia, né, com alguns espantalhos postos, né? Você teve nomes que se destacaram nesse debate, como Silas Malafaia, né, entre outros aí, né, colocando, né, era o PL 122, nem lembro. Eu não me lembro. PL 122, era uma coisa nesse sentido, né? E também houve polarização. Todavia, existia uma questão mais profunda, que era um tempo social que pedia, querendo ou não, essa regulação. Né? E a tensão social não é o mesmo nível da fake news. Existia. Sim. Então, mas eu quero chamar um ponto para isso. Nesse caso em específico, nós temos
a pandemia, né? Recentemente, 2020 e 2021, nós temos a pandemia. E, paralelo à pandemia, nós temos também as eleições, né, presidenciais. E Exato. foi esse foi o caldeirão, né, que ferveu esse embate, esse debate. Que até hoje a gente não saiu. Que começou ali, acredito que vou dar uma enfim, né, com a questão das vacinas. Né? Ali o debate das vacinas, né? Muita gente se colocando contra a posição da ciência, né? Da vacinação, né? O próprio presidente se colocando contra, apesar do seu ministro se colocar a favor. Exato. Né? E aí um monte de artigos sendo produzidos, né? De gente fazendo mesmo uma campanha efetiva, massiva, né? Também ali a Agência Digital se colocando a todo dispor para fazer uma massificação de informações contra a vacina. Se isso vai a cabo, a gente tem uma situação que atentaria contra a ordem social, no sentido geral da coisa. Imagina um monte de gente morrendo muito mais do que morreu no tempo de pandemia, porque optou por não se utilizar. Vacinar. Exato. Né? Então, a gente tem aí uma fragilidade que requer uma atenção específica. Exato. Requer uma atenção específica de quem não estava se colocando a dar essa atenção, que era o Congresso, que estava também polarizado. Né? E depois disso, nós temos também a eleição especificamente, onde na eleição ficou o debate de Lula, Bolsonaro, Lula vem a ser solto e vem toda a massificação de informações contra Lula e não só contra Lula, mas contra jornalistas A, B, C, D, F, G, H, né, de gente tendo dados expostos na internet, endereço vazado, né, em um debate que estava fervendo, né, colocando inclusive em risco a segurança de família de pessoas que tem a ver com a história, no fim das contas. Né? Então, há uma percepção que existia uma sensibilidade social que precisava alguém se implicar em discutir. E parece que é nesse gap que o STF se posiciona. Né? Você também vai nessa visão ou tem uma Eu tenho uma visão que caminha um pouco pelo que você explanou agora. Sim. Porque é o seguinte, de fato, houve essa campanha desinformativa sobre as vacinas. Né? A gente via o presidente da República à época dizendo que tomasse vacina e virar jacaré, essas coisas. Esse tipo de impropério que você acha um absurdo. Um líder da nação enfrentando uma pandemia que milhares de pessoas estavam morrendo e você fazer esse tipo de gracejo. Né? Não é ilegal, mas é imoral você fazer esse tipo de coisa. E perigoso, né? Perigoso. Então, como tinha, né, um grupo político que estava, de fato, disseminando essas informações... E os grupos políticos hoje no Brasil estão configurando como seitas, né? Ou você é A, ou você é B, ou você é preto, ou você é branco. Não se tem zona cinzenta, né? Então, assim, quem era a favor da vacina era de esquerda. Quem era contra a vacina era de direita. Então, isso entrou não só no atacado político, né, vamos dizer assim, as pessoas discutiam na sociedade. Isso virou matéria do varejo político. Porque ficou Jair Messias Bolsonaro contra, né, encampando um discurso do Trump à época, e veio, né, o seu um rival político que encampou o discurso contrário, que foi o João Dória à época. Sim. E disse, nós vamos comprar vacina e vamos colocar aqui, o Instituto Butantan vai fazer e tudo mais. E o Congresso, né, você disse, ficou nessa inércia, estava polarizado, e a União fez pouco caso, foi omissa. Então, o que se fez? Demandou-se ao Supremo Tribunal Federal para que o Pacto Federativo fosse cumprido. O direito à saúde é obrigação da União, dos estados e do município. E o Pacto Federativo dispõe que, para a persecução dessas atividades fins que a Constituição colocou, os orçamentos financeiros e tudo mais. Então, a União não podia brecar a iniciativa de estados, como de São Paulo, para fornecer vacina. Porque, perceba, quando começou essa guerra do varejo político, uns estados se filiaram à União e outros não, se filiaram ao João Dória e tudo mais. Teve aqui no Nordeste o consórcio. Então, assim, tudo isso virou política.
E o Supremo Tribunal o que fez? Referendou o que está escrito na Constituição, o Pacto Federativo. E o que as hordas de quem estava no poder dizia que o STF estava minando o presidente da República, estava interferindo indevidamente no exercício do presidente. E não, o STF só fez garantir aquilo que era a sua missão, garantir a Constituição. Então, nesse ponto, o STF agiu corretamente. No que você tocou em relação ao debate público como você disse, teve pessoas com seus dados violados, famílias com endereços, esporte e tudo mais, a Constituição diz que é inviolável a vida privada, a intimidade das pessoas e o direito à honra. Então, no momento que eu tenho esse tipo de conduta, e veja, é vedado o anonimato, para justamente, quando houver esse tipo de conduta que finge esse direito fundamental, o Poder Judiciário possa sancionar, possa controlar o fato. Dizer, você fez isso aqui é uma conduta criminosa, isso aqui é uma sanção civil, um ilícito civil. Então, tome aqui uma pena de multa, tome aqui uma prestação de serviço. O Estado sanciona através dessas ferramentas. Então, perceba, você fez um ato ilícito, há um controle judicial, há um sancionamento. Isso é o devido processo legal. Se as pessoas vão e vociferam xingamentos e crimes, elas estão passivas a esse tipo de coisa. Essa discussão, eu estou totalmente a favor. Tem que ter controle do pós-fato. Agora, o que eu não concordo é, vamos dizer, com posturas de banimentos. Porque o banimento, né, mesmo que seja, nesse caso, uma sanção civil, se você vê pela seara penal, ela é uma pena que é proibida pela Constituição. As legislações que regem a internet, o Marco Civil da Internet, diz que somente há remoção de conteúdo. Você não pode banir uma pessoa. Porque, por exemplo, Islânio, hoje eu posso dar uma opinião A e essa opinião A ser ofensiva, criminosa. Eu vou sofrer sanção sobre aquela minha opinião A. Pode ter retirada de conteúdo, posso haver sancionamento. Mas amanhã eu posso dar uma opinião B e ela não ser criminosa. Cadê a minha liberdade de expressão? Então, a Constituição, no seu artigo 220, parágrafo 2º, diz que é vedada a censura prévia de qualquer natureza, artística, ideológica, política, o que for. Não pode haver censura e nem banimento. Então, o que desagou nessa situação do X foi justamente isso. O Elon Musk disse o seguinte: o STF quer que a gente comece a bloquear perfis de algumas contas. E a legislação brasileira diz que não há regra brasileira para tal provimento. E o Elon Musk está correto. E tem um inciso do artigo 5º, eu acho que seja o inciso 2º, né, que ninguém será obrigado, até fazer aqui, de vez em quando é bom a gente ler a Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Então, se eu não tenho nenhuma legislação, nenhuma regra no ordenamento jurídico que diga que pode ser banido a pessoa da rede social, eu posso dizer que não vou cumprir aquela decisão. Porque o próprio STF já tem julgado de um HC, lá na década de 96, do ministro Maurício Correia, HC 73454, do STF. Ele disse que ninguém será obrigado a cumprir ordem judicial ilegal. Então, veja, há uma jurisprudência do próprio STF que disse justamente isso. Uma ordem judicial manifestamente ilegal não pode ser cumprida. A Constituição diz que as pessoas só são obrigadas a fazer aquilo que estão na lei. No momento que o Elon Musk disse que não vai cumprir essas decisões de banimento, o Alexandre de Moraes dobra a aposta. Se você não cumprir, você está incorrendo, inclusive, as trentes, que é a famosa multa processual, e um possível caso de crime de desobediência. E tudo isso, né, começou lá com o inquérito das milícias digitais, que você tocou no assunto. Começou vários debates na rede social e de um inquérito em outro foi nascendo esse, que foi de julho de 2021. O inquérito 4874.
começou a investigar esses grupos virtuais que participavam da arena política, a ágora política, né, que o X virou. Tem uma brincadeira muito boa que a agro de antigamente você falava e a pessoa escutava a 5 metros. Se você gritar, escutava 20. Hoje em dia você fala, a pessoa do outro lado do hemisfério, você lhe ouve, né? Lhe ouve de uma certa maneira. Então, assim, virou essa ágora e é como você disse, é preciso impor limites? É preciso. As próprias redes sociais têm as suas diretrizes internas. Né? Qualquer entidade privada tem as suas regulações internas. Cabe a mim, participar ou não de uma plataforma. Como eu disse no início, eu fiz uma decisão pessoal de não participar dessa plataforma. Né? Não me fazia bem, porque era muita discussão, era esse negócio, muita mentira, muito choque político desnecessário. E a gente vive numa sociedade altamente polarizada, não é de ontem, não é de hoje, é de muito tempo. Então, você alimentar essa situação, a gente vai parar onde, Islândia? A gente já teve o 8 de janeiro. A gente vai ter o que mais agora? Entendeu? Aí foi que, em abril de 2024, o Alexandre de Moraes colocou, de fato, o Elon Musk dentro do inquérito. O inquérito 4957. Investigando ele por obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Foi a partir disso que começou as desavenças públicas do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Como eu disse, teve aquela decisão, o Elon Musk retira a sua equipe de representação do Brasil, dizendo que o Michel Alexandre de Moraes ameaçou prendê-los, em decorrência do crime do artigo 330 do Código Penal, e ficou o X sem representação legal no Brasil. E aí começou a discussão, né, de como é que vai se proceder. O ministro Alexandre vai lá e intima via rede social, pelo X, né, na conta né? Só que eu fiz o dever, né, de qualquer operador de direito de verificar essa informação. Fui no site do Supremo, verifiquei que o advogado dos autos havia sido intimado. Sim. Só que nesses casos deve haver uma intimação pessoal. O ministro Alexandre se utilizou da rede social. Veja, a jurisprudência até então, né, que foi inovada pelo ministro Alexandre, diz que não se pode haver intimação pela rede social. Né? Tem um julgado do STJ do ano passado, de agosto de 2023. O recurso especial 2026-925 São Paulo, terceira turma, né? Que diz que não é válida a intimação feita pela rede social. A súmula 410 do STJ diz que nas obrigações de fazer, que tem como uma combinação de astraentes da multa, você tem que fazer intimação pessoal daquele devedor da obrigação. Nesse caso, seria o Elon Musk. Como? Aí pronto, aí veio o como. Vamos lá. O CPC, o Código de Processo Civil, tem um instrumento de cooperação de justiças internacionais, que é a carta rogatória. É um instrumento que eu utilizo para me comunicar com outro juiz de outro país. Então, está lá no artigo, disciplinado no artigo 260 do Código de Processo Civil. Então, o ministro Alexandre de Moraes podia comunicar, mandar um ofício à Justiça Americana para intimar a CEO internacional do X. Porque perceba, o Elon Musk, ele é proprietário, mas ele não é o CEO do X. É a Linda Yaccarino, desde 5 de junho de 2023. Então, assim, ele não era nem o representante internacional da corporação. Se você intimar pessoa diversa da que é obrigada legalmente, essa intimação é nula. Sim. Porque eu não tenho representação no Brasil, ok? Ok. Isso fere o artigo 1138 do Código Civil, que diz que qualquer empresa internacional tem que ter representação no Brasil. Até para você demandar juridicamente, enfim, tem que ter a representação passiva de suspensão das atividades. Isso é fato. Né? Inclusive, no marco da internet, diz que quem também operar na internet também tem que ter a representação no Brasil. Então, ele podia ter utilizado esse instrumento processual porque ia fazer a intimação da Linda Yaccarino e diga, num prazo de 48 horas, de 72 horas, nomeie um representante legal
na sua filial no Brasil. Mas não fez isso. Fez a intimação pessoal. E mais, ele, como medida coercitiva, para se cumprir aquela intimação nula, faz um ato processual totalmente equivocado de bloquear os recursos da Starlink. Perceba, a Starlink, ela não é do X. Ela pertence à SpaceX. E o Elon Musk tem 40% das ações da SpaceX. Ou seja, ele não é sequer o proprietário. O acionista majoritário. Ele é porque as subdivisões das ações, mas assim, ele não é nem 51%. Então perceba que é muito perigosa, né, esse tipo de cognição judicial do ministro Alexandre de sequestrar um recurso financeiro de uma entidade que presta serviço público essencial no país, porque ela oferece internet nas redes Amazonas, etc. Exatamente, primitivas do Brasil, que não tem vamos dizer, a integração com a rede nacional, precisam nas áreas mais afastadas da Amazônia, nas escolas, as Forças Armadas utilizam o Starlink. Então, esse serviço de telecomunicação, inclusive pela legislação, é definido como serviço público essencial. No momento que você sequestra, você bloqueia esses recursos da Starlink, ela pode muito bem parar de fornecer aquele serviço público essencial e você deixar à míngua os administrados, que seria da administração pública. Aquelas pessoas não vão poder gozar daquele serviço público essencial por força de uma decisão altamente teratológica. Porque ele considerou a Starlink como um grupo de fato, né? E o grupo de fato, eu queria até fazer aqui uma leitura do artigo 50 do Código Civil, porque é importante a gente deixar claro as balizas legais. A gente não está aqui numa conversa de botequim, não, que conversa... A gente está aqui para dizer o que pode e o que não pode. Vamos lá. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios das pessoas jurídicas beneficiadas direta ou indiretamente pelo abuso. Vamos lá. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput de estatuto não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. E para a caracterização do grupo de fato tem que ter demonstração do interesse integrado, tem que ter o interesse integrado do X, da SpaceX, da Starlink. Houve isso. Efetiva comunhão de interesses. Qual é a efetiva comunhão de interesses dessas entidades privadas, de pessoas jurídicas diferentes? Foi demonstrado isso na decisão? Atuação conjunta das empresas. Então, são essas regras processuais que o ministro Alexandre passou por cima. Passou por cima. Então, assim, você perceba, se ele quisesse dar um ar de proporcionalidade nessa medida, ele podia dizer assim, bloqueia os recursos na medida da quota parte do acionista Elon Musk. Não era mais proporcional? Sim. Mas não, foi tudo. O próprio Ministério da Defesa fez uma nota dizendo que a Starlink presta serviço às Forças Armadas. Então, veja que o ministro Alexandre, ele vem perdendo a mão. E não é de hoje. Você falou muito bem. Os inquéritos todos, a condução, a Folha de São Paulo demonstrou que o ministro Alexandre tem um rito próprio. Quando ele sabe que não pode fazer pelo STF, ele vai e comunica formalmente, eu quero um relatório do TSE e mande pelo STF. Aí depois vem juristas, garganta de aluguel, dizer, não, porque eles têm o poder de polícia nos atos daquela corte. Que é até uma situação que eu queria que você comentasse, né? Porque o ministro, ele se valeu, né, do TSE, né, onde ele era presidente, né, e pelo TSE, né, ele tocou investigações do STF, né? Como é que se dá essa relação entre essas duas partes que, se valendo de uma, né, usou uma para investigar coisas de outra? Como é que se dá isso? Porque o TSE ele tem um poder de polícia que o STF não tem. Sim. Né, de poder agir de ofício, investigar de ofício.
E como o próprio braço direito dele disse, se a gente fizesse isso pelo STF, ia pegar muito mal. Sim. Como já vem pegando. Né? Então, tem instrumentos lá, né? O STF tem algumas resoluções que lhe dão um poder legislativo, vamos dizer assim, em outras palavras, que não é esse termo correto, que dá um espaço maior de você tocar algumas coisas que pelo STF não poderia. Sim. Então, lá tem esse departamento que analisa, faz relatórios de perfis e tudo mais, de acompanhamento da época das eleições. E perceba que o escopo da eleição de 2022, ele basicamente passou das eleições de 2022. Você percebe que o período eleitoral, definido pelo Código Eleitoral... Acho que vai até 26, né? Então, assim, o ministro Alexandre, eu repito aqui, ele tem um rito próprio. Ele diz, eu não posso me auto-oficiar, mas em determinados atos, há sim ofício dele, quanto ministro, do relator do STF dos inquéritos, para o TSE. Não podemos esquecer, todos os atos devem ser formalizados. Isso é a garantia processual de que o acusado possa conhecer do que está sendo tomado. Não se pode ser feito ato em grupos de WhatsApp. Reclamaram tanto da Lava Jato com mensagens que o próprio STJ disse que não era possível verificar a veracidade e anularam tudo que anularam. E agora no STF diz, não, tudo isso é válido, tudo isso é legítimo. Aonde isso é legítimo? Aonde? Eu me pergunto, aonde? Em quê? Em base em quê? Parece que... Quando o próprio juiz auxiliar do ministro diz, use da criatividade. O cara disse, a gente não encontrou nada. Mas use da criatividade. Isso é o quê, minha gente? Acho que às vezes falta senso crítico, ou não. Reflitam, ou não, de algumas pessoas, em perceber isso. No direito, não existe criatividade. Existe o fato, existe a substituição do fato à norma e existe uma possível sanção. Ponto. Não existe criatividade. Criatividade você deixa para os advogados, numa tese defensiva. O arquiteto. Né? Agora, para né? o próprio órgão judicante. Então, é por isso que se diz que o ministro é a vítima, o acusador, o juiz e o investigador. Não, e de fato é porque, assim, o fato que deu origem à abertura lá atrás do inquérito das fake news, né, foi justamente afirmações contra a corte. Exato. E a própria corte abre o processo abre o inquérito para investigar, né? E quem está investigando é quem vai julgar, né? Que é a própria corte. E não se declara suspeito ou impedido, o pior de tudo. Exato. Participa da votação. E aí você tem um processo que se segue de lá até hoje, né? Que vai colocando uma coisa na outra. Aí um ponto que eu queria também levantar aqui é sobre a questão, né? Que, né, eu vou confessar aqui uma violação minha, uma ordem dada, né? Eu baixei o VPN, né? 50 mil reais para ele, né? E fiz questão de ver lá o perfil, né? O Alexandre Filhos. Né? O Alexandre dos Arquivos. Eu fiz questão de abrir e ver o que estava sendo publicado ali. E um dos questionamentos, né, do próprio Twitter a se negar a cumprir a ordem era que a ordem dada pelo STF, né, pelo ministro ao Twitter, é que o bloqueio se desse em sigilo. Né, que sequer a parte bloqueada poderia ter acesso a saber por qual razão ela foi bloqueada. Né? E isso parece ser um pouco perigoso. Né? Eu estou aqui sendo bem gentil nas palavras, né? Parece ser um pouco perigoso. Isso é inválido, Itani. Eu posso dizer, isso é inválido. Pois é, e foi por essa razão que o Twitter, né, se negou a cumprir a ordem, porque como é que eu vou bloquear um perfil de um usuário se nas normas, nas políticas da empresa, está posto que para bloquear é preciso
plataforma em si, isso está no Instagram, está no Facebook, né, está no próprio Twitter, no WhatsApp, né? Se eu vou bloquear alguém, se eu vou suspender uma conta, eu tenho que notificar o cidadão que está sendo com a conta Para ter suspendida. direito de resposta, Né? defesa, Exatamente, para eles entender o porquê que ele está sendo suspenso da plataforma. E surpresa, não somente isso, mas ficar sem uma resposta e simplesmente, tipo, ok, a partir de agora você não faz mais da plataforma e não sabe-se por quê. Né? E isso foi uma questão que se levantou, né? O Twitter colocou isso, né? Entre outras questões, né, que se colocou posteriormente, né, que é esse rito, né, estranho, né, de ter um juiz colocando as coisas da forma que está sendo colocado, e aí tem um ponto, né, que foi um ponto que eu peguei dos comentários. A partir do momento que você suspende, né, uma conta, parece ser um tipo de, aspas, condenação, em certo sentido, né? Eu tenho aqui um inquérito, o inquérito que não é lei, por um lado. É uma peça informativa, no termo da legislação. Eu tenho, por outro lado, uma ordem punitiva, dada com base em um inquérito que não é lei, que determina que, a partir de agora, aquele cidadão não pode mais participar de uma plataforma porque tem uma decisão com base em um inquérito dizendo que ele não pode mais. Ou seja, eu vou punir o cidadão antes de condená-lo com base em um inquérito que não é lei, né? E isso, o próprio perfil, ele fez questão de destacar o comentário. Eu queria que você comentasse a respeito disso, né? Exato. O portal Antagonista fez um excelente trabalho em relação a essa questão, Islane, porque tudo começou, tudo começou não, esse fervor maior, né, veio a partir de 2003, quando o ministro Alexandre de Moraes começou a soltar alguns presos dos atos antidemocráticos. Ele levou um tapa na testa lá em Roma. E uma senhora compartilhou uma mensagem dizendo que foi um tribunal internacional verificando as violações de ministro Alexandre que determinou a soltura. Então, houve uma provocação, uma determinação de que o X bloqueasse aquele perfil. O X disse que não ia bloquear, né? Até a Folha de São Paulo, o portal Antagonista, trata muito bem os diálogos tratados, dizendo que o Twitter, o X, tinha um acordo com o TSE, com todas as plataformas tinham, que no período eleitoral, como as regras do TSE têm essa questão da celeridade e uma normatividade especial, né, eles tinham um acordo. Mas em 2003 já estava fora do período eleitoral e eles diziam que iam seguir as regras internas e seguir a legislação do país. Sim. Essa questão do bloqueio, justamente isso. Porque ela é vamos dizer, uma limitação do direito fundamental. E você só pode limitar um direito fundamental se você garantir o devido processo legal. Né? É como eu disse, isso serve até para Starlink. Né? O artigo 5º, inciso 54. Ninguém será privado da sua liberdade ou bens sem o devido processo legal. Então, no inquérito em que não há garantido a ampla defesa e o contraditório, porque nessa fase é uma fase inquisitória mesmo, né? Havia determinação, não havia comunicação à pessoa e queria que se cumprisse. Então, o X, não vou cumprir. Então, o ministro Alexandre, como você disse, fazia uma inovação do ordenamento jurídico, né, violando vários princípios, né, principalmente do devido processo legal, querendo que pessoas que não foram informadas, que estavam ali, porventura, cometendo excessos ou não, fossem bloqueados os perfis. Repito, mais uma vez, o Marco Civil prevê tão somente remoção de conteúdos. De conteúdos. O bloqueio de perfis é prática que configura, sim, censura prévia. E não pode o guardião, que é o Supremo, através de uma pessoa que jurou defender a Constituição, que é o ministro Alexandre de Moraes, violar ela flagrantemente. Então, assim, não são atos inéditos, porque toda autoridade que abusa do poder, ele tem atos consecutivos de arbitrariedade. O ministro Alexandre de Moraes não é de hoje que vem sendo questionado pela comunidade jurídica. E olhe que tem muita conotação ideológica, às vezes em quem legitima algo que antes vociferava que era totalmente ilegítimo. Né? Então,
Se a corte dizia que tudo aquilo que a Lava Jato fez era ilegítimo processualmente, por que agora é legítimo? Perceba que aos olhos de quem é leigo, da sociedade normal, do cidadão médio, vai dizer, isso é perseguição política. E a finalidade principal do direito é a pacificação do corpo social. Existem os conflitos da sociedade e o Poder Judiciário é esse órgão que vai dirimir as questões apresentadas e tendo como consequencialismo, né, uma pacificação necessária para a efetividade da tutela jurisdicional prestada. Então, se ele começa a perder a legitimidade social, aquela tutela jurisdicional que ele impôs a determinada pessoa começa a ser desrespeitada. E aí vem a questão da VPN que você citou. Porque como é que eu vou bloquear indistintivamente o uso de VPN? Como? A Anatel tem capacidade para isso, técnica para isso. Não tem para bloquear o sinal, às vezes, em área de presídio. Não tem capacidade de resolver demandas consumeristas. Avalie você começar a observar todo mundo que usa VPN e punir sem o devido processo legal. E é por isso que a OAB, nesse ponto, eu sou muito crítico, eu era muito crítico à OAB, porque às vezes é necessário agir. Falando ao bem nacional. Notas de repúdio para quem abusa de poder são papéis que se dobra e joga fora. É cosquinha. Então, assim, uma instituição que tem o dever de defender a cidadania, ela não pode se limitar a redigir notas de repúdio com 3 parágrafos. Tem que fazer ações, um ADPF, como fizeram agora. O Novo que fez. O Novo fez uma ação primeira, atacando toda a decisão, né, pedindo a cassação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma anulação, a ação de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. Essa é uma ação de que qualquer ato que fira preceitos fundamentais da Constituição pode ser atacado por esse tipo de ação. E a OAB entrou também para anular a determinação das multas da VPN. Porque eu só posso sancionar alguém se eu tenho um devido processo para aquela pessoa. Sim. Como é que de uma hora para outra, toma aqui, você vai pagar 50 mil, Snânio. Você não é parte no processo, você não é intimado, você não é nada e chega do nada um bloqueio de 50 mil reais, uma multa. Curioso que quero ver o perfil do... O próprio Poder Judiciário utiliza VPN. Eu fui servidor do Tribunal de Justiça e aí eu tinha VPN em casa. Eu ia ser punido pelo ministro Alexandre. Aí ele fez uma decisão que foi toda discutida. Na segunda-feira, se não me engano, a decisão foi na sexta, na segunda-feira foi submetida à primeira turma. Ele não submeteu ao plenário, precisa mais de forma virtual. Perceba como todos os procedimentos são que haja menos contestações. Ele disse, não, essa determinação é para quem subverte a decisão judicial, ou seja, para quem utiliza o X. Ele excluiu dessas pessoas os bancos utilizam VPN para proteger dados, né? Instituições de ensino utilizam VPN, o Poder Judiciário utiliza VPN. Então, houve, né, uma certa já, né, restrição daquela arbitrariedade que ele fez naquela decisão, que ele voltou atrás, né? E tem essas ações que são de relatoria hoje do ministro Nunes Marques, que fez o correto. Não decidiu monocraticamente e colocou para o órgão jurisdicional correto, que é o plenário do Supremo Tribunal Federal. E vai ser presencial, pelo que eu estou vendo no noticiário, para que se debata amplamente, mesmo que a decisão seja mantida. É necessário haver o debate pelo plenário do Supremo, decidir se aquela conduta feriu ou não o preceito da Constituição. Porque uma coisa que não dá para acontecer é você ferir a Constituição para protegê-la, né? É você ser antidemocrático para proteger a democracia. Isso tem nome no direito, abuso do poder. Exato. Isso é coibido no direito. E assim, perceba que esse abuso do poder, né, em decisões judiciais é um fator. Esse outro que a gente já discutiu, desse envolvimento do ministro Alexandre com os processos, com os inquéritos, né, que ele é vítima, acusador, o investigador e o próprio juiz participa da votação, né? Isso pode ser caracterizado, inclusive, como impedimento de suspeição.
Isso pode, inclusive, acarretar crime de responsabilidade do ministro a ser apurado, eventualmente, pela Casa Constitucional, que é o Senado, para esse tipo de persecução de crime de responsabilidade. O crime comum é o STF. Crime de responsabilidade é o Senado. Agora, né? sim, para todos os fins, a coisa só chegou aonde chegou porque se permitiu que chegasse. Né? E eu digo se permitiu que chegasse porque, como você bem disse, né, quem comete abuso não comete um só, ele comete vários. Né? E esses vários não vêm de hoje, vêm de muito tempo. Né? Sendo que há muito tempo o que se via no máximo era uma reportagenzinha aqui ou nota de repúdio ali. E nunca uma ação, de fato, para confrontar as ações contestar, tomadas. exatamente. E aí você tem não somente a OAB, mas os próprios ministros ali, os colegas de plenário do Estão Ministério incomodados. Moraes, mas silenciados, né? Porque o espírito de corpo prevalece. Exato. Você tem também, por outro lado, Senado e Câmara silenciados, né? Amedrontados por conta de Rabos presos. rabos né? presos. Uma expressão popular para dizer quem tem processo pendente no STF. Exatamente. Né? E somente agora, né, quando uma decisão que nos faz igualar com Venezuela, Cuba, Rússia e China, né, é tomada, é que muito ainda timidamente, né, essas casas, né, começam a se manifestar. Falo o caso aqui, no caso, o Congresso de forma geral, né, a OAB timidamente, eu acho que provocada pelo Novo especificamente, né, ela toma parte. Porque vem de processo eleitoral, né? Então Sim. tem que dar um certo, vamos dizer assim, vamos tentar fazer um jogo de cena, né, para determinada ala política da advocacia, para dizer que a gente está fazendo alguma coisa, porque a OAB eu sou advogado, a OAB é muito questionada pelas condutas que vem tendo até hoje. Porque conselheiros federais, inclusive do próprio desse estado aqui, fazem constar no plenário da OAB que inquéritos estão sendo conduzidos sem a necessidade, né, de vistas ao advogado, sem o advogado saber. Como Que é que pode? é uma das grandes queixas que está sendo colocada para os advogados dos processos, porque eles não estão tendo acesso Nossa, justo. ao processo. Né? Como é que se defende? Exato. E não só isso, você tem também a situação de que senadores e deputados que são invioláveis na sua fala, sendo caçados de rede social pela fala. Há quem diga, a fala é somente na tribuna, né? Todavia... A jurisprudência diz que é em razão da função do cargo. Exato. E uma fala política numa rede social parece ser em razão da função do cargo, porque ele não está falando ali enquanto uma pessoa física, dando opinião mas como qualquer. representante do povo. Exato. Ele está falando enquanto deputado. E ser caçado de uma rede social porque falou algo que desagradou uma corte, ou em específico a uma figura membro dessa corte, né, parece que a gente está indo para um caminho um pouco perigoso, né, e não só perigoso pelas ações que vêm sendo tomadas, mas principalmente pelo silenciamento de todas as outras partes que poderiam, em certo sentido, equalizar o jogo, e não o fizeram. Né? É somente agora, né, quando vem eu vou colocar aqui os termos, um maluco de fora, né, que diz, não vou cumprir. E aí se faz abrir para todo mundo, né, o que é que de fato tem se passado nos bastidores. E é até engraçado que, pelo menos ele, né, o Musk, que foi citado no inquérito, né, ele sabe, né, o que é que está se passando quando chega para ele uma intimação no Twitter. Já pensou uma intimação do STF pedindo para que o Twitter bloqueasse o perfil do Musk, né? Então, assim, pelo menos ele saberia o porquê, diferente dos outros, que nem isso sabe, né? Que simplesmente teria... Só tem a sua conta bloqueada. E tchau, né? Exato. E isso, assim, é um nível de punição, Exato, especialmente para quem, em certo sentido, vivia disso. Se teve o caso aqui, né, sem entrar no mérito da fala, teve o caso do maluco lá, o gordinho. O Monark. O Monark. Teve o caso do Monark, né? O cara vivia de YouTube, né? E teve a As redes conta... desmonetizadas. Ele basicamente tudo. foi proibido de trabalhar.
né? Exato. Em certo sentido, você tem vou colocar aqui de forma bem grotesca, mas o cara tá preso, em certo sentido, porque o cara não pode trabalhar, o cara não pode se manter, o cara não pode falar. Você tem a prisão domiciliar, né? O que ele pode, no máximo, é esperar para despejar o aluguel, porque não pode mais pagar o aluguel dele, porque não tem como trabalhar, porque simplesmente teve conta bloqueada, sem saber o porquê, sem conseguir ter acesso aos autos, sem conseguir se defender. Então, assim, parece ser problemático. E o problema maior não é o ato do ministro em si, mas o silenciamento das partes que deixaram a coisa correr até agora. Exatamente. Porque em regimes totalitários, você vê essa conotação se construir ao longo dos tempos. Todos os regimes totalitários, por assim, né? Os regimes fascistas, os regimes comunistas, há um silenciamento da sociedade, um gradual silenciamento que vai se tornando o novo normal, como as pessoas gostam de dizer, né? Porque o arbítrio hoje vem sendo convalidado por aqueles que têm um dever legal de combater o arbítrio. E sempre tem um inimigo a ser combatido. Né? Exatamente. E quando você elege o inimigo, né? E essa eleição do inimigo é convalidada por metade da população, aí você conflagra ainda mais uma sociedade, né? Repito, né? O papel do Supremo aqui é guardar a Constituição. E guardar a Constituição é você respeitar as garantias individuais e processuais dos indivíduos, até para puni-los. Sim. Porque se você passa por cima, você está desvirtuando o seu papel constitucional. Então, é aquele ato em defesa da democracia, violando a democracia. Porque a suspensão do X, de uma forma consensualista, né, consequencialista, na verdade, ela atingiu 10% da população brasileira. 22 milhões de brasileiros que utilizavam a plataforma. Então, assim, ali não tinha gente que só ia para dar pitaco. Tem gente que trabalha, tem gente que vive daquilo. Os portais de informações tem ali, as pessoas eram informadas por ali. Os próprios canais de poder judiciário publicavam notícias ali. Os próprios ministros tinham contas ali e informavam situações que podiam ser pertinentes ou não. Então perceba que é uma decisão com uma consequência muito grande. Eu não estou dizendo aqui que essa decisão de suspensão se tornou ilegal. Não. No momento que, de fato, houve um descumprimento do artigo do Código Civil de não haver representação, é passível sim a suspensão. Aí é uma questão, como eu disse, de consequencialismo. Né? Isso tem uma área do direito, o pragmatismo jurídico, que estuda essa área. Essa parte de você ver as consequências da decisão judicial. Porque às vezes pode ser mais deletério do que a própria decisão judicial. Sim. E assim, tem uma questão aí específica que, ok, existe uma lei que diz que uma empresa estrangeira tem que ter aqui no Brasil uma representação legal. Beleza. Não tem, portanto, é passível de suspensão. Sendo que isso, né, seria como, por exemplo, chegar um policial na minha casa, sem mandado nenhum, derrubar tudo, xingar, bater, esculhambar, e aí eu dar um murro na cara dele. Ok. E ser preso por desacato. Porque desacato é crime. Beleza. Aí você vai ter que comprovar que houve legítima defesa, tudo mais. Exato. Mas a questão é, qual foi o contexto que esse desacato ele foi praticado? E é por isso que a gente fez todo esse apanhado histórico para chegar até aqui. Porque, ok, existe uma lei, né? Existe uma norma que diz que a empresa estrangeira tem que ter no Brasil representação. Massa. Mas qual foi o contexto que fez ter retirado? Foi justamente isso que a gente falou das estreantes, de uma combinação de uma possível abertura de inquérito sobre crime de desobediência. Né? E veja, a jurisprudência, né, o que os tribunais decidem diz o seguinte: quando nas obrigações de fazer combinado uma multa processual, né, você não incorre, inclusive, no crime de desobediência. Você não cumpriu, você vai ter que pagar a multa. Você não cumpriu de novo, reiterou a conduta, a sua multa é aumentada. E assim sucessivamente, até chegar a um ponto que, de fato, não tem cumprimento, aí você pode iniciar uma persecução penal pelo crime de desobediência. Sim. Mas perceba
Que na primeira decisão já foi logo assim, e as condutas do ministro, como eu estou dizendo, vem demonstrando essa escalada. Então, às vezes, quem quer pagar para ver? A pergunta é, que precedentes isso abre? E isso abre de toda... Já foi aberto. Da censura já foi aberto. Se lembra do voto da ministra Carmen Lúcia? Tudo que é excepcional vira normal depois. E ela fala isso de forma muito consciente, né? Assim. Ela fala constrangida porque a Carmen Lúcia tem um histórico que votava sempre contra a censura prévia na época da biografias, né? E depois dá um voto daquele, um voto constrangido. E ela faz questão de nomear que aquilo que estava sendo feito era censura prévia. Exato. E ela diz, eu assumo que é. Que é excepcional. Exato. Mas a história nos mostra que a excepcionalidade se torna regra. Normal. E é isso que eu venho, aonde eu tenho oportunidade, eu estou tendo essa oportunidade aqui de dizer que a gente não pode caminhar por esse caminho. Eu vou fazer aqui uma leitura do próprio ministro Alexandre de Moraes. Hoje em dia a gente tem visto que o que se ensina não se pratica, né? Tem aqui, ó, livro do nosso ministro. Liberdade de pensamento, direito de resposta e responsabilidade por dano material, moral à imagem. Artigo 5º, inciso 4 e 5. A manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional, não aludindo à censura prévia em diversões e espetáculos públicos. Os abusos, porventura, ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a consequente responsabilidade civil e penal de seus autores, decorrentes, inclusive, de publicações injuriosas na imprensa, que deve exercer vigilância e controle da matéria que divulga. Atualmente, como ressalta Pinto Ferreira, o Estado Democrático defende o conteúdo essencial da manifestação da liberdade, que é assegurado tanto sob o aspecto positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição da censura. Folha 39, doutrina do ministro Alexandre de Moraes. Controle posterior a fato, possibilitada a censura prévia de qualquer tipo de natureza. E o que se faz hoje? Pergunto a todos, o que se faz hoje é o quê? Vou pegar mais uma autoridade que hoje está no nosso poder. Paulo Gustavo Gonet Branco, que é o atual Procurador-Geral da República. Ele faz um discorrimento brilhante sobre a de expressão no livro em coautoria do ministro Gilmar Mendes. E eu faço questão de ler aqui porque é um direito fundamental, a gente tem que ter conhecimento dessas coisas, né? E ele diz assim: o catálogo dos direitos fundamentais na Constituição consagra liberdades variadas e procura garanti-las por meio de diversas normas. Liberdade e igualdade formam dois elementos essenciais do conceito de dignidade da pessoa humana, que o Constituinte erigiu a condição de fundamento do Estado Democrático de Direito e vértice do sistema dos direitos fundamentais. As liberdades são proclamadas partindo da perspectiva da pessoa humana como ser em busca da autorrealização, responsável pela escolha dos meios aptos para realizar as suas potencialidades. O Estado Democrático se justifica como um meio para que essas liberdades sejam guarnecidas e estimuladas, inclusive por meio de medidas que assegurem maior igualdade entre todos, prevenindo que as liberdades se tornem meramente formais, só escritas na lei. O Estado Democrático se justifica também como instância de solução de conflitos entre pretensões colidentes resultantes dessas liberdades. A efetividade dessa liberdade, de seu turno, presta serviço ao regime democrático, na medida que viabiliza a participação mais intensa de todos os interessados nas decisões políticas fundamentais. A plenitude de formação da personalidade depende de que se disponha de meios para conhecer a realidade e as suas interpretações. E isso como pressuposto mesmo para que se possa participar de debates e para que se tome decisões relevantes. O argumento humanista, assim, acentua a liberdade de expressão como corolário da dignidade da pessoa humana.
O argumento democrático acentua que o autogoverno postula um discurso político protegido das interferências do poder. A liberdade de expressão é, então, enaltecida como instrumento para o funcionamento e preservação do sistema democrático. O pluralismo de opiniões é vital para a formação da vontade livre. Veja, o artigo 1º tem como fundamento, né, entre outros, da soberania, que muitos citaram, o Brasil tem que ter a soberania, mas também tem que ter o respeito à cidadania, que é, vamos dizer, cognoscivo através dessas garantias individuais todas que devem ser protegidas, não só de maneira formal, mas materialmente, e o respeito ao pluralismo político. Está lá, incisos 2 e 5 do artigo 1º do princípio republicano do Estado Democrático de Direito. Eu vou continuar aqui. O ser humano se forma no contato com o seu semelhante, mostrando-se a liberdade de se comunicar como condição relevante para a própria rigidez psicossocial da pessoa. O direito de se comunicar livremente conecta-se com a característica da sociabilidade, essencial ao ser humano. A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais, presta atenção nisso, e com outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou pessoa, envolvendo tema de interesse público ou não, de importância e de valor ou não. Até porque diferenciar entre opiniões valiosas ou sem valor é uma contradição num Estado baseado de uma democracia livre e pluralista. Então, no momento que eu digo que aquela opinião não importa, que aquela opinião não tem valor, eu excluo aquela opinião, eu excluo aquele indivíduo, eu excluo ele da possibilidade do debate político, eu excluo ele como cidadão. E a partir do momento que eu excluo ele como cidadão, eu posso excluir ele de qualquer coisa. Lembre-se do que Hitler fez com os judeus. Foi assim que os judeus foram exterminados. Sua liberdade de pensamento, de expressão e de cidadania foram tolhidos pouco a pouco, mas foram tolhidas nesse processo. E é isso que a garantia de liberdade de expressão tem como corolário da dignidade da pessoa humana. E aí tem um ponto que eu queria até puxar para ouvir você comentar, é a questão do escopo material de um inquérito, né? O que é que o inquérito tem que conter nele? O objetivo do inquérito? O que é que ele vai, de fato, fazer? Pronto. O inquérito é uma peça informativa que pode subsidiar ou não uma ação penal. Então, vamos lá. Eu tenho uma notícia de um crime. Vamos dizer, não é o caso, é o caso. Islânio cometeu um crime, furtou aquela cadeira, né? Eu vou lá, chego na unidade policial, noticio esse fato, suspeito que fulano, sei o que, sei lá. A autoridade policial vai demandar investigações, apurar, né, indícios de que aquilo de fato ocorreu ou não, vai catalogar tudo isso no inquérito, que é uma peça informativa, e vai informar ao Poder Judiciário, somente ao Ministério Público. O Ministério Público vai dar uma opinião se houve delito ou não. Se não houve delito, arquivamento. Se houve delito, aí pode-se abrir uma persecução penal que vai ser colocada a controle do Poder Judiciário. Ele vai receber ou recusar a denúncia. Entendeu? Então, há esse passo a passo. Então, vamos lá. Os órgãos de persecução penal são uns, o Poder Judiciário é outro. O Poder Judiciário controla esses órgãos da persecução. Então, no caso, o inquérito ele é pós-fato, nunca prévio. Pós-fato. É porque o que se parece é que você tem um inquérito aberto, né, de anos atrás, que vai pegando tudo que vem acontecendo depois da sua abertura. Você tem aí um inquérito aberto tanto em 19 quanto em 21, né, e situações que se cometem hoje em 24, daqui a pouco em 25, ainda Isso. cai no inquérito de 19 e de 21. E olha que, assim, a legislação, ela dá prazos para que o próprio inquérito encerre, né? E se reclamava muito na época da Lava Jato que as investigações eram muito alargadas. Sim. Né? O ministro Gilmar Mendes
quase sempre na sua atuação jurídica, tranca ações penais em inquéritos em que não há, vamos dizer, previsão de encerramento. Então, você vê que há uma mudança de posicionamento do tribunal a depender do teor político. Então, que é perigoso, né? E é muito perigoso. Você fica o tempo todo sob uma devassa de um poder que é inquisitivo, em que ele não tem ampla defesa contraditória na fase de inquérito, minha gente. Não tem. Isso vai acabar quando? E outra, quando acaba, aí teve atos, por exemplo, a Raquel Dodge. Ela teve, ou foi a Lindora? Agora eu me esqueci, acho que foi a Lindora. Teve manifestações da Procuradora da República pelo arquivamento de algumas investigações e o tribunal passou por cima da opinião do órgão acusador. E seguiu e condenou. E essas pessoas estão presas. Então, assim, percebam o quão perigoso isso é. Porque, repito, como pode ser aquelas pessoas que às vezes dizem, são aqueles aloprados, sei o quê, mas todo mundo está passível de um dia responder por um processo penal. Todo mundo. Eu, você, qualquer um. Então a gente pode estar sentado, não nessa cadeira, mas no banco do réu. Imagine encontrar uma figura judiciária que tome esses atos. Você queria para você? De jeito nenhum. Eu não queria. Você queria para você? Então, assim, é por isso que esse livrinho, junto com o Código de Processo Penal, estabelece garantias. E essas garantias precisam ser respeitadas. No momento que não são respeitadas, acabou-se o Estado de Direito. E no que diz as garantias, é garantido que o cidadão comum, sem foro privilegiado, possa ser investigado e julgado pela STF? Vamos lá. Isso tem um debate muito grande no processo penal, porque são as regras de continência do processo. Em regra, não, porque o foro privilegiado é um foro em razão da pessoa, né? Aquela pessoa exerce uma função que submete ao foro do Supremo, vamos dizer nesse caso, de um tribunal diferente do juízo de primeiro grau. Só que há regras no processo penal de continência probatória, que diz que pode, diante de um caso, as provas daqueles autos atraiam aquela figura que não tenha o foro, enfim, a sua responsabilidade penal ser verificada por aquele órgão jurisdicional para aquele processo. Isso é uma discussão do processo penal e isso pode ser aplicado. Isso pode ser aplicado, né? Agora, o que se discute é justamente isso, esse apanhado do inquérito que parece uma rede de arrasto. Pega todo mundo. E, às vezes, não tem o liame subjetivo de ligação com uma determinada pessoa, está aqui, estão há quase 5 anos para fazer essas ligações e não se conclui. Então, tem 2 questionamentos. Ou não tem elementos, como o próprio lá, o servidor do TSE diz, a gente não encontrou nada. Use criatividade. Pode ser a criatividade que tem né? Então, assim, ou você caracteriza essa continência probatória... Só um detalhe, criatividade parece ser uma sugestão a monte... Monte! É o direito penal do inimigo. Monte, né? Monte uma arquitetura para que eu possa colocá-lo nesse processo e futuramente puni-lo. Não é nem eventualmente, futuramente puni-lo. Que usar a criatividade é o seguinte, invente alguma coisa que eu consiga enquadrá-lo aqui. Exatamente. Isso é perigoso. Vai você veja, réus confessos da Lava Jato, não, aquilo ali foi legítimo. Pessoas que às vezes podem não ter ligação com o caso, não, aqui tem legitimidade. A criatividade deu essa legitimidade. Então perceba, como você disse, como agora está começando essa confrontação, que antes era do antagonista um portal menor, cruzou uma revista menor, você vê, Folha de São Paulo, já veio, já deu uma lapada. Os próprios integrantes da corte começam a sentir que tá ficando ruim, né? Vi comentários de bastidores da CNN dizendo que tem ministro que quer que o ministro Alexandre encerre logo os inquéritos, que dê andamento o que for necessário, para que a legitimidade da corte não perca mais, porque saiu uma pesquisa dizendo que as decisões, né, ferem a democracia, inclusive.
uma da Atlas Intel saiu ontem, né? Então, assim, os ministros do Supremo, o Supremo quanto instituição, ela não pode ser deslegitimada. Porque fica, inclusive, uma situação, né? Há um dito, né, por parte do ministro, né, que está existindo do lado de lá, né, de quem ele está passando a foice, uma afronta à democracia. Mas a gente tem que discutir o conteúdo material dessa afronta à democracia. Porque o que é afronta à democracia, em termos gerais? É você, em certo sentido, né, jogar fora, vou usar aqui uma palavra do Bolsonaro, das 4 linhas. Né? Isso é você afrontar a democracia. E jogar fora das 4 linhas significa o seguinte: eu fazer algo à parte da lei. Né? Isso. E, nesse sentido, parece que quem está aqui fazendo uma afronta à democracia não é quem está falando besteira na internet. É o próprio guardião. É o próprio guardião. Né? E isso me parece... eu tenho que ter muito cuidado nas palavras que eu vou usar aqui, né? Que eu não sou advogado, então... Não, eu sou liberado de expressão. Eu ainda vou ler um trecho aqui. Nosso Procurador-Geral da República, com certeza, pode dar um parecer favorável a ele, caso seja necessário. Pois é, porque assim, você tem que entender o seguinte: quem é que está efetivamente fazendo com que a democracia ande no fio da navalha ali, naquela coisa tênue, de que, tipo, se eu vier um pouquinho pra cá, tá em xeque, se eu vier aqui um pouquinho pra cá, eu normalizo. Né? Parece que não é quem fala besteira. Parece que é quem tá com a caneta na mão, tomando medidas, que tá colocando todo esse debate em questão. Isso. Sempre se desconfie de quem diz defender a democracia. Porque... às vezes, essas pessoas que se auto-intitulam defensores da democracia são seus piores violadores. Porque vendem uma virtude que, na prática, não fazem. A virtude, como já dizia Aristóteles, é uma situação prática. Você tem que exercer na prática para você conferir a virtude. Perfeito. Então, se eu digo que eu estou defendendo a democracia, mas eu violo o Estado Democrático de Direito nos termos da Constituição, quem está defendendo a democracia? Eu. Tem aquela situação que é muito comum. Nisso não se combate o crime com o crime. Você escutou muito isso. Das operações no Rio de Janeiro, né? Mas não se pode sair matando todo mundo a pretexto de combater o crime. Por quê? Ao Estado de Direito foi conferida, né, balizas de atuação. Então, para eu combater atos antidemocráticos ou atos criminosos, eu tenho que seguir a legalidade, para eu não perder a minha legitimidade. No momento que eu ultrapasso essas balizas legais constitucionais, os meus atos podem ser anulados. Como foi anulado os atos da Lava Jato? A pretexto disso. Sim. De que, no afã de combater a criminalidade, se passou das garantias dos acusados. Não foi isso? Pronto. Observe uma situação e outra. E é muito mais perigoso, eu acho muito mais perigoso agora. Porque está se tornando, o ministro Alexandre está numa gama de poderes muito enorme. Perceba, nunca antes o ministro da Suprema Corte teve tantos poderes como o Alexandre de Moraes tem. E eu quero até perguntar para você, vai a plenária agora, o Nunes Marques colocou para votação, né, que com certeza não vai ser somente, supondo que para o que quer que venha a ser votado, né, se sim ou se não, não é somente a questão da suspensão do X que vai estar em debate ali. É todo o processo. É tudo, politicamente. E a pergunta é, supondo que na corte esteja legitimado as ações de Alexandre de Moraes, certo de que elas são inconstitucionais, a partir daqui, isso se normaliza? Ou há ainda mecanismos a que se possa recorrer para confrontá-las e combatê-las? Olha, juridicamente, a última instância para debater sobre qualquer circunstância é o STF. Então, o plenário do STF decidiu, infelizmente, é uma decisão
Você não tem a quem recorrer. Ainda que flagrantemente isso esteja... Você pode conferir aí, ainda recorrer em situações de violação de direitos humanos a tribunais internacionais, no sistema, né, de tratados que o Brasil faz parte. Né? Mas tem toda a questão do debate da soberania, enfim. O que eu enxergo nessa situação, uma possibilidade, eu não quero dizer que isso possa acontecer ou não, é que, vamos dizer, o aperto seja tão grande que eu não sei se o Senado não pode nem abrir um processo de impeachment. Porque pode, às vezes, o próprio establishment dizer assim, tá demais. Vamos colocar um bode expiatório, vamos colocar essa pessoa para fora, a gente traz outra pessoa, os processos seguem, mas com menos fervor social. Então, assim, eu ainda vejo uma possibilidade lá na frente, ou, já que o ministro Alexandre não segue as regras da magistratura, da própria autocontenção, né, e nenhum ministro do Supremo faz, não sei, acho muito remotamente o Senado pode fazer um impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas, juridicamente, pela atual composição do STF, não vejo revisão dos seus atos. Só se numa futura nova composição, na nova maré política, como a gente viu, porque sair de uma maré política que a Lava Jato era altamente referendada pelo Supremo e passou a ser altamente excomungada pelo Supremo. Então, o Brasil tem disso. Que pode ser hoje e amanhã pode não acontecer. Depende de quem ganha a eleição, né? Depende de quem ganha a eleição. Se o Congresso pode colocar mandato eletivo para Supremo, essas coisas. Então, assim, nessa situação de hoje, eu acho muito difícil a volta do X se o X não recuar. Eu acho que o Supremo não vai recuar. O Supremo hoje encontra-se com essa pouca legitimidade que eu acho que os ministros não têm saída. Mas a gente não pode recuar mais. Chega-se um ponto, qualquer conflito que você tem, que você diz, eu não consigo mais recuar. Voltar daqui é pior do que continuar, né? Então, assim, é você, às vezes, reconhecer que estava errado esse tempo todo. E tem gente que não tem esse... O ego não deixa. O ego não deixa. Então, não sei, acho muito difícil o Senado ter qualquer tipo de controle por crime de responsabilidade, no impeachment, em outras palavras. E discussão do mérito, não vejo muita... vamos dizer, possibilidade do ministro do plenário reverter dessa decisão da primeira turma. Não vejo pela composição. Porque já teve uma votação expressiva ali, né? Isso, foi unânime. Unânime, então... Né? Você tem 2 indicados pelo Bolsonaro, tem os outros, eu acho muito difícil. Muito difícil ter uma maioria. Assim, pensando o STF como, querendo ou não, um corpo político, né, que referenda ou não atos de governo, em certo sentido, né? Virou um braço do governo. Virou um braço do governo. Os indicados do Bolsonaro parece que não estão muito ligando-se por quem foi indicado, né, nesse sentido. Eles estão, eu acho, assim, o Nunes Marques... E que bom que não, né? Não, que bom que não. O Nunes Marques, né, eu sempre fui crítico, eu acho que ele não tinha notável saber jurídico para estar ali, veio através do Centrão, né? Então, assim, é mais ligado ao Centrão. Esse terrivelmente evangélico tem um pouco mais de bagagem jurídica, mas não é aquele ministro de ir para o confronto, como você tem de outros, do outro lado, Gilmar Mendes, Alexandre, entendeu? São pessoas que eu acho que não são capazes hoje de reverter, né, o processo jurídico que está instalado hoje. A única pessoa capaz de uma reversão hoje na corte chama-se Gilmar Mendes. Esse cara tem toda a influência política necessária para reverter uma situação, entendeu? E o Alexandre é muito próximo a Gilmar, justamente porque sabe que o Gilmar tem todos os atalhos de Brasília. Exato. Né? Então, assim, para o governo Lula, o Alexandre antes era fascista, né? Você lembra dos debates da USP, o centro acadêmico e tudo mais? Hoje ele é o salvador da democracia. Veja como as coisas são relativas. Mas pode ser que pro Lula, será que o impeachment do Alexandre seria uma coisa boa? A gente pode indicar outra pessoa. Então, esses questionamentos políticos, que são do varejo da política, pode acontecer ou não. Ou até mesmo a situação de que os atos do Alexandre de Moraes, né, que até então foram, em certo sentido, benéficos, né, para o governo da situação, daqui a pouco
se tornem maléficos, né? Exatamente. Né? Porque isso pode fazer com que o governo, na situação, seja mal avaliado por conta do ministro. Justamente. Né? E isso pode ser um calcanhar de Aquiles do próprio presidente, né? Porque já tem essa percepção, desde aquela, como você falou, desde aquela época da pandemia, que o Supremo interviu no governo Bolsonaro, que eu disse, eu creio que não interviu indevidamente, interviu constitucionalmente, né? Mas essa conduta de você indicar pessoas próximas, ferindo o princípio da impessoalidade, né, faz com que você tenha ali um braço do governo que derrube leis aprovadas pelo Congresso Nacional, né? A questão das leis estatais, né? Desoneração. Então, assim, o governo perde na Casa Legislativa, a casa, né, é legítima para aquelas discussões, e ganha no Supremo. Então, isso faz na cabeça das pessoas de que o seguinte, o Supremo é o puxadinho do Palácio do Planalto. E aí... é como você disse, a rejeição de um pode calhar na outra. E chega um momento político que vai dizer, um vai olhar para o outro e dizer assim, ou eu me afasto de você, ou você se afasta de mim. Exato. Na política funciona assim. E querendo ou não, por mais que estejamos falando de democracia, né, e nós temos, né, um executivo, né, um legislativo e um judiciário, é tudo política no fim das contas. Né? E política é, no limite, jogo de interesse. Né? O próprio ministro Barroso disse isso. Pois é jogo de interesse. O que vai valer efetivamente é o seguinte, o que eu ganho com isso, né? Existe um cálculo econômico da decisão, né? Se aquela decisão ela vai ser benéfica para mim ou vai ser maléfica. E às vezes o cálculo econômico da decisão ele é muito maior e mais importante do que o cálculo legal. Né? Se é saber se de fato aquela decisão ela tem um cunho de fundamentação legal ou não. Isso. Né? E aí entra aquela questão da consequência da decisão. Exatamente. Das questões das reversões, dos tributos que aconteceu, que privilegiaram o fisco em detrimento do contribuinte, deu esse respiro fiscal ao governo Lula. Pois é. As emendas dos orçamentos. Essa última foi agora, essa das pois emendas. É. Né? Existe esse jogo, né, que é preciso saber jogá-lo, né, porque, por um lado, ele pode dar muito bem, né, e do outro lado ele pode dar muito ruim, porque daqui a pouco tem eleição novamente, né? Tem pesquisa, né, tem avaliação do governo, e isso pode respingar. Os próprios ministros têm já. Exato. Existe um discurso, né, o discurso do Lula até então tinha sido né, que era basicamente expurgar, né, do jogo democrático aqueles que estavam, em certo aspecto, fazendo uma confrontação direta objetiva ao Estado Democrático de Direito. Né? Ao passo de que agora nós temos o próprio ministro, ele mesmo, com os seus atos, ele mesmo afrontando contra o Estado Democrático de Direito quando as suas ações são fundamentadas em coisas que não têm fundamentos. Né? Então, isso tem um respingo posterior, que é acender ou reacender uma oposição que até então estava adormecida, né? Você tem, né, a volta dos movimentos de rua, né, dando forças a eles, porque querendo ou não, em 2022, na eleição de Lula, né, você não tem movimento de rua forte. Tava todo mundo dormindo ali. Isso. Você teve 7 de setembro ali, etc., mas assim, não teve força. Exato. Né? Até nem o 8 de janeiro, né, teve uma repercussão tão grande, né, em termos de levantar o debate social como agora do Twitter, né? Então, assim, isso tem uma repercussão que pode dar muito ruim politicamente para as partes envolvidas, né? Porque você tem um despertar de uma oposição que até então vinha ali passiva, né? Não tinha uma... Isso, tentando se descolar do bolsonarismo. Isso, mas sem se aplacar com o lulismo, etc. Né? Mas que agora vai precisar se impor. Exato. Né? E assim... de fato, enfervecer, voltar a uma polarização distante daquela anterior, que era Lula e Bolsonaro. Isso. Agora é o povo e o STF. Exatamente. Né? E o STF agora passa a ser uma peça desse debate que até então nem ele tinha a noção de que dia poderia cair nesse... E por conta de um ministro. Exato. Né? Eu acho que, coitado dos outros, que tem nada a ver com a história... Tem, porque convalida as decisões dele. Convalida. Sendo chegado no aeroporto, tal, cobrado... no banheiro. Pelos atos de um. Então, assim,
Eu não sei até que ponto que o próprio Alexandre vai conseguir levar isso, não. Porque é o seguinte, veja bem, você falou de um ponto. Quando você começa a tomar essas decisões, uma hora a conta chega. Sim. Né? Exatamente. Uma hora, quando você começa esse tipo de coisa, e os ministros do Supremo sabem do seu poder, uma hora a conta ia chegar. Ainda mais, como eu disse, uma sociedade polarizada. Né? E aqui você pode até utilizar a frase do Lula. Vamos fazer uma frente ampla de congregar os divergentes para superarmos os antagônicos. Sim. Que seria o Bolsonaro. Agora você descreveu perfeitamente. Há uma frente ampla de comunhão de divergentes, liberais, reacionários, conservadores, para superar o antagônico, que seria a postura do ministro Alexandre. Perfeito. E é como você disse, há uma nova composição política de contraposição, que antes estava desgarrada. Estavam os liberais aqui, os conservadores aqui, os reacionários aqui, enfim, e estava o Lula lá. Então, há essa nova composição do poder, né? E você vê nas pesquisas eleitorais nas cidades que essa oposição está tendo força. Sim. Veja as capitais e veja o resultado dessas pesquisas. Então, há uma preocupação de que, na próxima eleição de 2026, não surja alguém como o Bolsonaro. Né? Eu, como cidadão, né, digo assim, e até legalmente ele não pode concorrer, para o bem da sociedade, é bom que os quadros se renovem. Sim. Que a esquerda coloque outra pessoa que não Lula, que a direita coloque outra pessoa que não Bolsonaro ou alguém da família, para a gente sair desse caminho lamacento, entendeu? Onde a nossa sociedade tá entrando numa vala. Veja, a gente está deixando de discutir temas, vamos dizer, mais ordinários na nossa vida, economia e tudo mais, para discutir uma plataforma que foi inutilizada. Pois é. Entendeu? Uma plataforma que eu nem uso, você usava. E eu até brinco porque é o seguinte, tem muita gente, como eu disse, que utilizava aquilo ali. Tem pesquisadores que trabalhavam com estudos internacionais, que ali pegavam seus dados. Gente com jornalista que tinha 16 anos de produção no Twitter, que perdeu de uma hora para outra todo aquele trabalho. Exato. Então houve um confisco desses dados, que são dessas pessoas, e essas pessoas ficaram, né, como você disse naquela discussão do Monarca, sem poder. Como é que eu vou agora me remonetizar numa nova rede, atrair patrocinadores diante dos meus seguidores? Tudo isso existe, gente. Quem disse que não existe é quem não vive dessa realidade, mas muita gente vive. Muita gente vive. Então a gente tem que ter esse olhar pragmático também, né? Então, quando você falou de um terceiro ponto, que agora eu esqueci. Do levantar do debate social? Não, o debate social tá posto da decisão do X, que você disse que... Não, eu tô falando aqui da tensão que está sendo colocada, né? E quem está tensionando é o ministro. O ministro. Não, exatamente. Há depois um próprio expurgo. A gente já viu acontecer isso. Quando o sistema começa a ver que uma certa autoridade não está, vamos dizer, azeitando as relações, esse expurgo acontece. Dilma está aí para provar. Dilma, né? Fernando Collor. Exato. Entre outras pessoas. Né? E assim, a oposição não teve como salvar Dilma, né? Até porque a oposição, no limite, tirou o pé do acelerador. Né, e deixou a Dilma ser fritada, porque Dilma era a figura que quem estivesse colada a ela estava mal na fita. Exato. Né? Então, assim, para a oposição, foi ótimo que Dilma... Aliás, para a situação sim. Foi ótimo que Dilma fosse expurgada, porque tinha-se um clamor social para isso. Exatamente. Né? A narrativa se dominou para dizer Dilma não. E Dilma sai e a oposição, a situação respira agora um novo cenário, né, descolado dela. Agora nós temos o Alexandre de Moraes, que ele é agora essa figura que Dilma foi lá atrás. A figura ingrata, exatamente, né, que está causando essa tensão social. Que uma coisa é o Alexandre de Moraes na época do governo Bolsonaro, outra coisa é o Alexandre de Moraes no governo Lula. Agora, é outra figura. É outra figura, são outros contextos políticos. E assim... E isso tudo entra no caldeirão político. Exato. Né? E quem de certa forma se associar politicamente a ele, né? Ele indo para os nomeação de ministros, né? Do governo Lula, etc. Isso. E tal. Então você tem ali um certo acoplamento de figuras, né? E parece que, em termos gerais, a figura política e social de Moraes está mal na fita.
né? Por isso que os próprios ministros da corte saíram em defesa imediatamente do Alexandre, para não deixar ele só, Fritado sozinho. né? O espírito de corpo, o corporativismo foi maior para dizer assim, olha, estamos com ele. Mas os bastidores dizem que há insatisfação com isso. Até porque, como você colocou, né? Até então, a imprensa estava calada, né? O quarto poder, entre aspas, Isso. aqui, estava calado. Hoje já temos a imprensa dizendo, opa, o negócio está estreitando, né? Você tem agora a Folha de São Paulo, né? A Record, Estadão, a Globo CNN. News puxando reportagem. Veja. Né? Exatamente. Então, assim, pronto, esqueci. Lembrei o que você tinha tocado. O Barroso disse que o judiciário tem deixado de ser um órgão técnico para ser um órgão também político. Sim. Vamos lá. O Poder Judiciário, de fato, é um poder da República. Tecnicamente, é um poder político. Com o P maiúsculo. Né? Um poder institucional que está ali envolto em políticas de defesa da justiça, enfim. Só que, aos olhos da população e de muita gente que opera no direito, a política que o ministro Alexandre Barroso falou é a política com P minúsculo. É a política de você fazer um conchavo aqui, de você ajeitar um favor partidária. aqui. É de você deixar a tecnicidade de lado para um interesse político sobreviver. Porque, veja, se toda aquela discussão das emendas era que as emendas são inconstitucionais porque não tem transparência, aí depois volta atrás, as emendas continuam. Se não era ilegal, não era inconstitucional, como é que o Supremo vai e permanece? Porque houve uma reunião do Congresso com o Supremo. Porque o Congresso tirou de última hora a aprovação de 5 bilhões para o STF. O cálculo econômico da decisão. Entrou na política do varejo político. E é tudo isso que o Barroso fala. Que os ministros do STF podem discutir política no atacado. Alexa, desligar. Mas não no varejo. Né? Então, é isso que está acontecendo. O varejo está entrando na vida social institucional e o Aris Brito tem uma passagem muito importante que diz que a legitimação do Poder Judiciário se vem pelos dois órgãos eleitos, porque é indicado pelo Executivo, que é eleito pela população, e é referendado pelo Legislativo, que é eleito também pela população. Sim. Então, por mais que diga que o Poder Judiciário não é referendado pela população, ele chegou lá por dois poderes que vieram da representação popular. Só que, para além disso, né, eu digo mais, a legitimidade de qualquer autoridade judiciária se vem da sua fundamentação jurídica. É como eu disse, não há decisão errada ou certa. Há decisão válida ou inválida. Se eu fundamento da minha decisão diante de tais artigos, faço uma cognição judicial, entendo raciocínio jurídico tal, minha opinião jurídica é essa. Pronto. A sua decisão tem a fundamentação por tal motivo, isso. Você tem que expor. Sob pena de nulidade da decisão. A própria Constituição diz isso. Então, no momento que eu passo, que as minhas fundamentações começam a não ser, vamos dizer, apegadas à legalidade, à Constituição, assim, a clamores políticos, aí existe, de fato, a crise de legitimidade. Não só de sentimento popular, mas de sentimento jurídico. Da questão de você ser um órgão técnico, que o Poder Judiciário é um órgão técnico, e político ao mesmo tempo. Né? Então, já deu o tempo aqui, eu acho também. Eu vou finalizar porque eu queria deixar claro essa questão aqui, porque tem mais uma parte, Islânio. Vou pedir a você uma leitura breve. Sim. Eu acho necessário para esse tema. Né? Continuando aquilo que eu havia falado, no direito de expressão cabe, segundo a visão generalizada, toda mensagem, tudo o que pode comunicar, juízo, propaganda de ideias e notícias sobre fatos. A liberdade de expressão, contudo, não abrange a violência. Toda manifestação de opinião tende a exercer algum impacto sobre a audiência. Esse impacto, porém, há de ser espiritual, não abrangendo a coação física. No dizer de Ulrich Karpen, as opiniões devem ser endereçadas apenas ao cérebro, por meio de argumentação racional ou emocional por meras assertivas. Outra compreensão entraria em choque com o propósito da liberdade interna. A liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura. Não é o Estado que deve estabelecer quais opiniões que merecem ser tidas como válidas e aceitáveis. Essa tarefa cabe, antes, ao público a que essas manifestações se dirigem.
Daí a garantia do artigo 220 da Constituição Brasileira. Estamos, portanto, diante de um direito de índole marcadamente defensiva. Direito a uma abstenção pelo Estado de uma conduta que interfira sobre a esfera da liberdade do indivíduo. Convém compreender que censura, no texto constitucional, significa ação governamental, de ordem prévia, centrada sobre o conteúdo de uma mensagem. Proibir a censura significa impedir que as ideias e fatos que o indivíduo pretende divulgar tenham de passar antes pela aprovação de um agente estatal. O ministro Alexandre de Moraes, às vezes, tem colocado como um censor geral da República. A proibição de censura não obsta, porém, a que o indivíduo assuma as consequências, não só cíveis, como igualmente penais, do que se expressou. A liberdade em estudo congloba não apenas os direitos de exprimir, como também o de não expressar, de se calar e de não se informar. Desse direito fundamental, não obstante a sua importância para o funcionamento do sistema democrático, não se extrai uma obrigação para o seu titular de buscar e de expressar opiniões. Eu vou aqui encaminhar a parte final, né? Isso aqui, normalmente digo, é palavras do atual Procurador-Geral da República. Dessa doutrina também resulta que palavras belicosas, fighting words, também estariam abrangidas pela liberdade. Palavras que configuram estopins de ação, em vez de pautas de persuasão, não se incluem na garantia constitucional. Isso não pode significar, contudo, que as palavras duras ou desagradáveis estejam excluídas do âmbito da proteção à liberdade de expressão. A diferença entre uma discussão robusta e um diatribe repelida pela Constituição está em que, no primeiro caso, a chance e a oportunidade de se corrigir os erros do discurso, expondo a sua falsidade, as suas falácias, evitando o mal por meio de um processo educativo. É a contra-argumentação, você mostrar que o cara está errado, mostrando por A, B, C, isso aqui não é um lápis, é uma caneta. É disso que se fala. No caso desviado da Constituição, essa perspectiva não existe. Quando se busca situar uma hipótese do domínio normativo da garantia constitucional da liberdade de expressão, há de se atentar igualmente para o contexto em que o discurso é proferido. Isso é crucial para que se concilie a legislação repressiva de abuso da imprensa com a própria liberdade de imprensa, tendo em vista que os limites que a liberdade de expressão submete numa sociedade democrática. O Supremo Tribunal Federal tem assinalado, por exemplo, que declarações inadmissíveis em outras situações tendem a ser toleradas no contexto político em que a linguagem contundente se insere no próprio fervor da refrega eleitoral. Aí, para terminar, ele diz assim: já se viu que a Constituição repudia a censura, proclamando ilegítimo que se proíba a divulgação de certos conteúdos opinativos ou informativos sem prévia autorização do Estado. O veto à censura não significa, todavia, impedimento de sanções, uma vez que, depois de haver disseminado uma opinião, pode ser chamado para defender a sua liceidade perante os tribunais. Assim, um comportamento não protegido pela liberdade de expressão, que viola direito fundamental de outrem, pode vir a motivar uma pretensão de reparação civil ou mesmo ensejar uma reprimenda criminal. Palavras do atual Procurador-Geral da República. A gente tem visto isso no nosso país? Pois é. Esse é o questionamento. Então, senhoras e senhores, esse foi um papo que tivemos aqui, né, sobre esse assunto sensível, né? Temos, querendo ou não, uma democracia ainda muito jovem e muito emocionada, né? A gente já vai em 2 impeachments de presidentes, né? Já vivenciamos outrora... A crise da meia-idade da Constituição, né? Talvez, a depender, o primeiro impeachment, né, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Exato. Né? Então, nós temos aí uma democracia emocionada, né, que gosta de uma confusão, né, boa ou ruim, mas gosta da confusão. E estamos, nesse momento, em mais um tema efervescente, né, que é essa questão da liberdade de expressão, que começou lá atrás, né, com muita gente lá atrás sendo profetas do apocalipse que viria a acontecer, né, e que parece que esses profetas
tinham lá suas razões, né, de estar apontando esses riscos, né, de se permitir que determinadas pessoas tivessem tantos poderes por conta disso aqui, né? E isso aqui parece ter o poder de, licença poética para falar a palavra, fuder com a vida de um. Verdade. Até acabar a tinta, né? Exatamente, até acabar a tinta, né? E é um tema que a gente precisa realmente estar colocando para debater, né? E enquanto perspectivas, nós tivemos aqui hoje um papo, né, com o Vilmar, que tem uma visão contrária, né, à decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes, não a decisão pela decisão. Como foi dito aqui, a decisão tem base legal. O problema não é ela, é o contexto em que ela está inserida. Né? Então, a vocês que ficaram até agora nos acompanhando, muito obrigado e até a próxima. Vilmário pode fazer uso das palavras finais aqui. Pessoal, agradecer a oportunidade de estar falando no Perspectivas, com temas, várias visões. E é isso que a liberdade de expressão protege. Um tema, várias visões. Então, que tenhamos um debate sempre muito rico, com espaço para o argumento, o contra-argumento, para que você, telespectador ou o próprio emissor da mensagem, possa emitir sua opinião sem as amarras ideológicas que outras pessoas queiram cunhar em você ou dizer que é certo ou errado. Você, como indivíduo que tem um livre-arbítrio, que tem poder pensante, pode muito bem construir suas ideias e expressar suas ideias, desde que ela não fira, né, a liberdade de outras pessoas. Sempre entender a liberdade com responsabilidade. Se você agir com esse, né, brocado, né, com essa dupla visão, você não vai incorrer em qualquer tipo de sancionamento ou, porventura, perseguição do nosso ministro Alexandre de Moraes. E nem multas. Obrigado, gente. Valeu, pessoal, e até a próxima. Amigo.